Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Então eu abri essa live aqui, gente, hoje, pra gente falar sobre o tratamento do comer emocional. Eu abri uma caixinha ontem nos meus stories e pedi para as pessoas colocarem as dúvidas sobre o tratamento do comer emocional, dúvidas que vocês têm mandado às vezes para minha equipe, eu tenho mandado no direct, eu tenho mandado por aí, assim, né? Então vai ser uma live respondendo algumas perguntas que apareceram bastante aí, tanto na caixinha de ontem, quanto tem aparecido aí, né, na interação com a minha equipe. E é super interessante, é super importante a gente também falar um pouquinho sobre a verdade sobre o tratamento, né? Porque às vezes a pessoa acaba construindo uma ideia ou ela acaba, enfim, tendo uma fantasia que às vezes é mais fácil, às vezes que é mais difícil. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Então, se você tem alguma dúvida sobre como funciona o tratamento do comer emocional, estou aqui tomando meu café nesse dia frio de Curitiba para responder você, né? E a gente poder conversar um pouquinho sobre o tratamento, né? Afinal de contas, eu acompanho pessoas há mais de 10 anos, né? Com compulsão alimentar, transtornos alimentares graves, né? E comer emocional também, muitas e muitas pessoas com comer emocional. Então, a gente poder falar um pouquinho sobre, de uma forma objetiva também, né? Sobre como que funciona o tratamento. Se você participou do desafio que rolou na semana passada, você viu que na aula 3 eu expliquei um pouquinho sobre os pilares do tratamento, né? Nem todo mundo conseguiu assistir, porque o desafio às vezes passa rápido, né? Tem gente que já me falou, assim, que não conseguiu assistir todas as aulas. Teve gente que assistiu a aula 3, que foi uma aula muito legal, por sinal. E algumas pessoas vieram me perguntar, né, depois da aula 3, ou algumas pessoas vieram conversar comigo, né, depois, assim, e perguntando como é que funciona, então, esse tal de tratamento, né? Tem os pilares do né, do tratamento do comer emocional, que são os 6 pilares que eu falei na aula 3, mas e o teu tratamento, doutora Prim, em que ele consiste? Bom dia, Rê, bom dia, Ali, acho que é Ali, bom dia, Lupe, sejam bem-vindas. Então vamos lá, eu separei algumas perguntas para responder vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa pergunta, que é uma pergunta bem interessante, né? O que aborda então o teu tratamento, né? Especialmente o tratamento online, porque às vezes as pessoas ainda acreditam que elas precisam de um tratamento em consultório, aquele tratamento de longa duração, né? Aquele tratamento que às vezes é aquele encontro tipicamente semanal, aquele, né? Aquela coisa assim. E para algumas pessoas, talvez seja, sim, muito necessário esse tipo de tratamento. Vou explicar, né, o que difere um do outro, mas vou falar também o que consiste o nosso tratamento, né, o método. Então, quando a gente fala em comer emocional, até expliquei isso também numa das aulas, que foi uma pergunta, né, de uma aluna que estava presente lá na aula ao vivo. O comer emocional, gente, ele não é um transtorno alimentar, né? Ele é um comer emocional disfuncional, que a gente chama, né? Então é assim que a gente entende, ele é um comer transtornado, ele é uma fome emocional, um comer emocional, tem todas essas variações aí de nomes, né? De nominhos que a gente chama, né? Comer emocional, fome emocional, comer transtornado, né? O comer transtornado, ele é um tipo de nomenclatura que muitos profissionais usam, né? É aquela coisa assim que é um comportamento disfuncional, não é ainda um transtorno alimentar, né? O que difere é a gravidade, digamos assim, né? E quando a gente fala de comer emocional, que é o que afeta a maior parte das pessoas, a gente tem como melhor opção de tratamento, ao meu ver, tá? Se a gente sendo muito sincero com vocês, ao meu ver, a melhor opção de tratamento são os tratamentos que eles são mais práticos, eles são mais mão na massa, eles são mais reorganizar, são mais aplicar técnicas. Por quê? Porque ele é um tratamento que tende a ser mais enxuto, né? Então, um pouco da fantasia, né? Eu até vi pelas perguntas que eu recebi algumas perguntas que falavam assim, o tratamento, então, ele leva quantos anos? Eu fiquei assim, não, gente, o tratamento do comer emocional não é assim, eu vou levar anos, tá? Não, tanto é que
que o meu tratamento, o método, eu te ajudo a resolver o comer emocional em 30 dias. É essa a proposta, né? Justamente porque às vezes está um pouco no imaginário de algumas pessoas que o tratamento ele é de longa duração, né? Aquele tratamento tipicamente em consultório. E por que a maior parte das pessoas não precisa desse tratamento? Porque a maior parte das pessoas tem um problema no nível do comportamento, né? Tem um problema no nível dos hábitos que ela tem, né? Da forma com que o estilo de vida dela está configurado. E não necessariamente está ancorado em grandes traumas ou em grandes questões de personalidade, né? Então, por isso que o tratamento que a gente tem, o tratamento online, ele dá tantos resultados, né? Vocês veem aí várias histórias de alunos, né? Que vêm contar essas histórias, que dão seus testemunhos, justamente que contam, né? Que fizeram esse tratamento e fizeram só esse tratamento, né? E não foi necessário outros tratamentos. E para algumas pessoas, às vezes, a gente entende que o problema é um pouquinho mais embaixo. Então, o que consiste, né, esse tratamento online? Ele consiste no tratamento de uma mudança do comportamento alimentar. Acho que esse é o grande ponto, né? Mudar o comportamento alimentar é, sem dúvida nenhuma, um caminho que precisa acontecer quando a gente tem um comer emocional ou qualquer transtorno alimentar. Porque o comportamento alimentar é aquilo que eu expliquei também no desafio, né? Na aula... Uma delas, que agora eu não me lembro. Acho que foi na aula de autossabotagem, eu expliquei isso, né? Então, quando a gente tem um comportamento alimentar ruim, isso vem dos nossos hábitos, isso vem das nossas crenças, isso vem, enfim, de várias coisas que de alguma forma resultou neste comportamento. Tá? Então a gente organizar o comportamento alimentar é o caminho. Esse é um dos grandes pontos que eu critico quando as pessoas ficam olhando só para o alimento, né? Até achei bonitinho que teve uma pergunta ontem na caixinha que foi assim, ó, eu vou ler a pergunta da caixinha para vocês. Doutora, no comer emocional, os tipos de alimento ajudam a emagrecer mais ou não tem nada a ver, né? Então, percebam, muitas pessoas ainda têm a ideia de que é um tipo de alimento, né? Enquanto a questão do comer emocional só vai desaparecer, não importa se você come abobrinha ou se você come outra coisa, né? Não é o tipo de alimento, não é o tipo de escolha alimentar, tem a ver com o comportamento alimentar, né? Que está na base desse tratamento, que precisa estar na base desse tratamento, né? E porque é exatamente aí que as pessoas acabam não conseguindo ir adiante, né? Não conseguindo levar com constância, né? A constância é uma questão aí, né, para muitas pessoas. Então, não tem a ver com os tipos de alimento, nem tem a ver com as escolhas necessariamente, porque isso é muito superficial, isso é o resultado de um comportamento alimentar, né, o resultado de algumas coisas que estão ali como um hábito na sua vida. Então, o tratamento, né, assim, os 6 pontos que eu quero trazer aqui do tratamento, o que o método envolve, né, o que o meu método envolve? Primeiro, a mudança do comportamento alimentar. Sem isso, gente, não tem tratamento que vá pra frente. Não adianta você fazer nenhum outro tipo de tratamento. Eu faço dieta, eu tomo uma medicação, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não tiver um tratamento que englobe a mudança do comportamento alimentar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode ir tentar, depois você volta e faz o tratamento comigo, né? Porque não vai funcionar, né? Não vai adiantar. É aquela coisa, tem pacientes que me dizem assim, eu faço, mas eu preciso mudar a minha cabeça. Não é só a cabeça, né? Porque a cabeça ela é resultante, esses pensamentos que vêm, ela é resultante do teu comportamento alimentar, das tuas emoções, né? Desses outros fatores que a gente está falando aqui, que precisam ser organizados no tratamento. Então, primeiro, mudança do comportamento alimentar. Segundo ponto, a gente transformar a nossa alimentação numa alimentação consciente e intuitiva, em que há a participação do corpo, né? Em que há a participação do corpo, em que a pessoa está conectada, ela está consciente, ela está envolvendo todas as áreas do cérebro dela, né? Ela está numa conexão, né? Ela está num lugar, né? Num lugar de conexão com o corpo. A alimentação dela é consciente, as escolhas são leves, né? Não há restrição, né?
Todos os meus pacientes não fazem dieta e eles emagrecem. Doutora Pri, como que aquela paciente que contou a história emagreceu 17 quilos sem fazer dieta? Porque é assim que acontece, minha gente. Não é porque é mágica, é ciência do comportamento alimentar. Se você arruma o teu estilo de vida, se você arruma o teu comportamento, a forma com que você lida com as tuas emoções, se você organiza isso tudo, você vai emagrecer, né? É uma tendência natural do nosso corpo buscar pela saúde, né? O nosso corpo tem uma coisa que a gente chama de pulsão para a vida, né? Então o nosso corpo sara quando a gente fica doente, né? Você pega uma gripe e o corpo sara, o corpo combate a gripe lá no tempo que ele precisar fazer isso. Se você cortar, ele sara, né? O nosso corpo tem uma tendência natural a buscar o equilíbrio, tá? Então a alimentação consciente e intuitiva é sem dúvida nenhuma uma das partes super importantes do tratamento, tá? A outra parte que eu falei na aula 3, terceiro ponto, né? Que envolve o meu tratamento método. O ponto 3, o estilo de vida, a mudança do estilo de vida para um estilo de vida que você consiga levar para a vida toda. Não adianta você querer fazer mudanças que sejam drásticas e que sejam insustentáveis, né? Eu vejo muitas pessoas querendo fazer, né, ou até fazendo mesmo, mudanças na vida delas que são temporárias e que ela não vai conseguir sustentar para o resto da vida, né? Esse é o grande problema das dietas restritivas, né? São coisas insustentáveis. Então, esse tipo de movimento, né, um movimento que englobe o estilo de vida, isso é muito importante no tratamento, tá? Eu não acredito hoje em dia em tratamento para transtorno alimentar nenhum que não envolva a medicina do estilo de vida, tá? E a medicina do estilo de vida precisa aparecer aí, tá? São as escolhas que a pessoa vai fazendo, como que ela vai organizar a vida dela, de um jeito que ela leve isso para a vida toda, né? Tem que ser para a vida toda, porque se não se sustentar, ela vai fazer aquele movimento do elástico que eu expliquei na live de domingo, né? Domingo eu expliquei aquele movimento típico da nossa mente de voltar ao padrão antigo, né? Se você não assistiu a live de domingo, tá aqui no meu Instagram, dá uma procurada depois, que é muito legal você pensar nisso, né? Na nossa tendência natural de repetir, né, os padrões e de voltar, né, ao nosso automático. Então, pensando que faz parte do tratamento, né? O terceiro ponto que eu trago aqui, a mudança do teu estilo de vida, né? Isso é muito legal, gente. É lindo, na verdade. Quando eu vejo um paciente que tá mais pro final do tratamento, e ele tá me dizendo assim, nossa, hoje eu já faço assim, já acontece isso, eu já me exercito com prazer, hoje já acontece tal coisa, eu já consigo me sentir mais viva, eu fico felizinha, né? Que é uma palavrinha que eu uso um pouco dentro do método, né? Você fica felizinha, e a pessoa diz, eu tô felizinha porque eu me alimento com leveza, eu não penso mais em comida o tempo todo, né? Essa liberdade que vem da mudança do estilo de vida, de todo o tratamento, é lindo de acompanhar, né? Porque a pessoa realmente sai outra pessoa, né? Ela sai transformada, né? Outro ponto que a gente precisa muito trabalhar no comer emocional, que geralmente está com algum problema, é o corpo e a autoestima, né? Então, quando a gente fala de corpo e de autoestima, né? Quando a gente fala da forma com que a gente se relaciona com o nosso corpo, a forma com que a gente se relaciona com a nossa autoimagem, né? E essa parte do tratamento também é muito importante, porque muitas vezes o comer emocional, a compulsão alimentar, está ancorada numa insatisfação corporal. E às vezes não é insatisfação necessariamente pelo peso. Às vezes a pessoa até tem essa insatisfação com o peso, mas tem algo além. Às vezes tem uma dificuldade dessa pessoa gostar dela mesma, né? Num âmbito mais profundo, uma insatisfação mais profunda. E isso tem a ver com o corpo, e tem a ver com a autoestima e com a autoimagem, né? Também é aquela coisa assim, eu não vejo uma saída de um problema alimentar sem trabalhar a relação com o corpo, tá? Sem trabalhar a relação com a autoimagem. Eu não vejo isso acontecendo, né? A pessoa vai melhorar e depois ela vai retornar pro comportamento antigo, né? Ela vai retornar para a questão alimentar. Ou vai deslocar para um outro tipo de compulsão, que também acontece bastante. Aliás, esse é um dos motivos que muitas pessoas são incrédulas quando eu digo que o transtorno alimentar, a compulsão alimentar, tem cura. Tem gente que fala assim, não, mas eu fiz o tratamento, mas de vez em quando eu ainda tenho compulsão. Eu falo assim, então você não fez direito, então você não resolveu o problema. Se você ainda tem de vez em quando, você não resolveu o problema, você amenizou o problema, né? Ainda tem alguma coisa que você não trabalhou aí, tem alguma coisa que ainda está acontecendo aí, entende? Porque tem sim remissão
total, né? Eu tenho um comer emocional, quer dizer que sempre na vida eu vou ter um comer emocional? Essa é uma pergunta que de vez em quando vocês fazem pra mim, né? Então eu tenho um comer emocional. Sempre na vida eu vou ter? Não, gente, né? Você aprende a lidar de uma forma diferente com a tua alimentação, com o teu corpo, né? Você consegue ter uma saída definitiva, tá? Isso não é promessa, eu vejo isso acontecer todo dia no consultório, entende? Isso é o meu dia a dia, então é o meu arroz com feijão. Eu brinco, isso é meu arroz com feijão, né? Então, a gente poder trabalhar assim o corpo e a autoestima é algo muito importante. Porque a relação com o corpo muitas vezes está bastante problemática também nas pessoas que têm um comer emocional, legal? Então, outro ponto que a gente precisa muito trabalhar no tratamento, as emoções, as relações, né? O nível que tudo está acontecendo. O comer emocional vem de uma dificuldade que as pessoas têm em lidar com as próprias emoções, né? Muitas vezes a pessoa tem um comer emocional porque ela usa a comida para lidar com algum desconforto emocional ou alguma emoção. Então, o trabalho com as nossas emoções, ele é fundamental, né? E me diga aí, que tratamento convencional de perda de peso, de emagrecimento, que leve em conta isso? Dificilmente você tem um tratamento que leve em conta isso, né? E quando leva, ainda leva em conta isso de um jeito meio, vamos lidar com isso porque precisa me emagrecer, que não é o caso aqui, né? A forma com que a gente lida com as nossas emoções, como a gente lida com as pessoas, com as relações, isso tudo influencia completamente, né, na nossa vida, no nosso comportamento alimentar, na forma com que a gente se relaciona com o nosso corpo e com a comida. Então, a gente trabalhar as emoções e as relações são fundamentais no tratamento. Sem isso, gente, é muito difícil a pessoa ter um movimento real, né, de mudança na vida dela, né, porque às vezes ela às vezes fala assim, então eu vou tomar uma medicação. Essa é uma pergunta que tá aqui na lista para eu responder. Eu vou tomar uma medicação então para eu não sentir ansiedade, daí assim eu não desconto na comida. Ok, só que você vai melhorar da ansiedade, mas não quer dizer que você não vai continuar usando a comida para lidar com outras emoções, porque você não resolveu o problema, né? Aliás, teve alguém que me perguntou aqui, eu até anotei, ó. Doutora, é preciso tomar medicações durante o tratamento da compulsão alimentar? Né? Não existe medicação psicotrópica que resolva comportamento alimentar, tá? Não existe medicação que resolva transtorno alimentar. Às vezes a medicação vai ajudar a pessoa a lidar melhor com as emoções, né? Se ela tiver, às vezes, uma crise de ansiedade ou ela tá com uma questão de oscilação de humor, a medicação vai ajudar nessa parte, mas não existe medicação que resolva a dinâmica de comer emocional e de compulsão alimentar. É uma dinâmica psicológica, é uma dinâmica de comportamento. Então, se você não fizer um tratamento decente, né? Se você não fizer um tratamento que te ajude a sair desse ciclo e dessa dinâmica, você vai ficar repetindo, digamos assim, né? Você vai ficar ali, né? Você vai ficar ali de alguma forma se mantendo ali naquele lugar. Não quer dizer que algumas pessoas não precisem, tá? Porque às vezes a pessoa tem realmente crise de ansiedade, pânico, ela tem algumas coisas, pode ser que precise em conjunto, mas a medicação em si, ela não resolve o comer emocional e nem a compulsão alimentar, tá? Porque se fosse assim era fácil, né? Toda a população quase que tem comer emocional, era só a gente sair distribuindo fluoxetina por aí, né? E não é o que vai funcionar, né? Por quê? Porque é uma dinâmica, tá? Então uma dinâmica vai precisar de uma reorganização, né? Um jeito de funcionar que aquela pessoa está tendo. Vai precisar de uma reorganização, um tratamento que envolva o comportamento e também a dinâmica psíquica também, que precisa estar ali, às vezes, reorganizada também, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, então tá bom, então, se o problema é a minha ansiedade, então eu vou tomar uma medicação para ansiedade. Pode até te ajudar com a ansiedade, mas não vai resolver a dinâmica, tá? Não vai resolver a dinâmica. Outra pergunta que me fizeram é assim, doutora, todo mundo precisa fazer um tratamento ou tem hora que o comer emocional melhora sozinho, né? Essa foi uma pergunta. Provavelmente, se existe uma dinâmica... Bom dia, Cláudia. Se existe uma dinâmica de comer emocional ou de compulsão alimentar, pode ser que em momentos que você não está com uma grande demanda emocional, pode ser que pareça que melhorou, né? Mas a dinâmica está ali. Dificilmente a pessoa vai conseguir melhorar sem fazer absolutamente nenhuma mudança, tá? Mas tem pessoas que às vezes só com conteúdo
que eu trago aqui, né, com os meus eventos gratuitos, né, um monte de gente que me escreveu dizendo que na semana passada terminou a semana já se sentindo melhor, né, já se sentindo mais leve, já não pensando tanto em comida. Então, não quer dizer necessariamente que todo mundo vai precisar fazer aquele tratamento mega intensivo, né, mas sim, alguma mudança precisa acontecer, porque do nada não vai desaparecer, tá? Especialmente se a gente tá falando de uma compulsão alimentar, ok? Então esse seria o quinto pilar ali, a quinta parte do tratamento, tá, gente? E a sexta parte que eu quero trazer aqui para vocês são as técnicas, tá? Um tratamento precisa ter técnicas e ele precisa ter uma estratégia, tá? Não adianta a gente só sair também querendo aprender coisas. Então eu faço isso, então eu faço uma meditação, então eu faço tal coisa, então a doutora Pri ensinou no desafio isso. Não é somente isso, tá? É preciso trabalhar de uma forma estratégica, tá? Tem coisas que precisam melhorar antes para que outras apareçam, né? Então, quando a gente fala de técnicas, são várias as técnicas envolvidas, né? Teve até alguém que me perguntou aqui, acho que já faz um tempo, sobre abordagem, né? Já vou chegar lá. A Carly, segura aí, Carly, que eu já te respondo, tá? Quando a gente fala de técnicas, né, que são técnicas da alimentação, do estilo de vida, da psicologia corporal, quando a gente fala dessas técnicas, elas são uma caixinha de ferramentas, né? Mas é aquela coisa, não adianta você ter uma caixinha de ferramentas na sua casa se você não sabe como consertar alguma coisa que está estragada, né? É preciso ter uma estratégia, é preciso saber um passo a passo, né? E por isso que ao longo do tratamento, né, a pessoa vai passando por várias etapas, e nessas etapas ela vai construindo não só consciência, né? Porque consciência geralmente a gente constrói aqui, né? No nosso Instagram, nos nossos canais, mas vai construindo uma mudança, né? Uma mudança dos hábitos, uma mudança desse estilo de vida. Então esses 6 pontos são os pontos que eu trabalho, né? No meu tratamento online, que se chama Método para a Vida Toda, que está com inscrições abertas neste momento, tá? Então algumas pessoas me perguntaram, então tá bom, doutora Pri, eu entendi, eu gostei, fez sentido pra mim, o desafio eu já consegui colocar em prática várias coisas, mas e aí, né? O que é o melhor caminho pra mim, né? Algumas pessoas me perguntaram, né? Então, se você tem um comer emocional, sem dúvida nenhuma, minha querida, o melhor caminho, o melhor caminho é o método, tá? Esse é o melhor caminho. Mas eu queria uma consulta com você, eu queria ir para o consultório. Eu digo para vocês que a maior parte das pessoas não vai precisar desse tipo de tratamento, mas lá, né, passo a passo, semana após semana, né? O método, ele é um tratamento intensivo. São 30 dias, que cada dia é uma técnica, uma estratégia, uma ferramenta, né, uma tarefa, em que você vai construindo de uma maneira bem intensa, digamos assim, você vai construindo de uma maneira bem intensa toda essa transformação envolvendo esses 6 pontos que eu trouxe aqui para vocês, né? Então eu expliquei as 6 coisas que tem dentro do meu tratamento, né? Porque como é que foi, assim, só para vocês saberem, se vocês não assistiram isso na live, né? Como é que foi que eu montei esse tratamento? Então, ao longo dos anos, atendendo pessoas que têm compulsão alimentar e comer emocional, que foram muitos anos, sabe, gente, atendendo pessoas assim, eu, obviamente, fui construindo uma série de técnicas, né? E essa série de técnicas eu fui testando. Então, primeiro a gente desenvolvia isso, depois aquilo, né? Lembra que eu falo sempre, né, que quando eu cheguei nessa área dos transtornos alimentares há 10 anos atrás, não tinha nada, né? Não tinha nem artigo científico, não tinha nada, nem português, né? Todas as nossas formas de aprender foram com materiais nos Estados Unidos, na Europa, porque não tinha, né? Não tinha. Hoje a gente já tem aí, e muitas das coisas também que eu ajudo a construir nessa área, né? Como professora, enfim, pesquisadora. Mas antigamente não tinha, então a gente foi testando, né? E foi bem isso, eu sistematizei isso da minha experiência clínica, das técnicas que eu utilizo, já faz bastante tempo, com muito sucesso, né? Então, essa estratégia que vem a ser os 30 dias, ela tem toda essa amarração e essa dinâmica para que você não precise
levar aquele tratamento no longo prazo. A pessoa que me perguntou quantos anos que dura o tratamento do comer emocional, né? Eu tenho que dizer com muito carinho, assim, achei até bonitinho, mas assim, o tratamento do comer emocional pode levar 30 dias, pode levar 60 dias, 90 dias, a gente está falando em dias, a gente não está falando de anos, tá? Claro que se a pessoa tem uma compulsão alimentar, ela tem outros problemas psicológicos, pode ser que daí nesse caso demore mais tempo, tá? Outra pergunta que apareceu na caixinha foi assim: no método, se eu precisar de mais tempo do que os 30 dias, como faz? O método, ele foi construído, gente, para ser feito em 30 dias. Então, cada dia tem uma aula e tem uma tarefa e uma técnica. Mas se você fizer no seu ritmo, também tá tudo bem, tá? Porque às vezes tem final de semana, às vezes tem dia que você não consegue, então tá tudo bem. Você vai ter lá 6 meses, pelo menos, para você aplicar todas as técnicas e fazer. Tem gente que faz os 30 dias, depois faz de novo os 30 dias, né? Tem gente que adora repetir, assim, porque reaprende, escuta uma aula de novo. Então, tem toda essa, né, essa estratégia, digamos assim, que vai acontecendo, tá? Então, você vai ter mais tempo do que os 30 dias, tá? Para quem fez essa pergunta. Depois eu vou responder o pessoal dos stories dizendo para eles virem assistir a live se eles não estão aqui, né? Porque eu tô respondendo aqui, não lá nos stories. Deixa eu ver se teve alguma coisa que eu não respondi. Sobre a medicação, vocês entenderam, acho que essa parte é bem importante. Vamos lá. Eu tenho compulsão alimentar há muitos anos, doutora. Sinto que preciso de muita ajuda, tá? O que eu te sugiro, quem tem uma compulsão alimentar já crônica, tá? O que a gente entende por crônico? É quando a gente já tem 5, 10, 20 anos de compulsão alimentar, tá? O transtorno alimentar, aquele que vai se... Sabe, ele vai se prolongando, tá? A pessoa vai arrastando isso sem um tratamento adequado, um tratamento que tenha funcionado, que tenha ajudado. Então, super funciona, eu tenho várias pessoas que têm compulsão alimentar e que fazem o método e que dá tudo certo. Se for necessário um acompanhamento em conjunto aí, seja da psicologia, da nutrição, da psiquiatria, daí a gente mesmo pode indicar, tá? Eu posso indicar alguém da minha equipe, legal? Mas eu tenho muitos pacientes que começaram o tratamento com uma compulsão alimentar arrastada, né? Tem até uma que eu vou pedir para ela vir contar a história dela. E super, super, super ela conseguiu lidar. E não precisou de tratamento extra, não precisou de nada, né? E ela tá super, super bem, né? Ela vai vir contar a história dela. Bom dia para quem tá chegando, gente. Eu tô fazendo essa live respondendo perguntas sobre o tratamento do comer emocional, né? Como que funciona o meu tratamento, como que funciona o método para a vida toda, como que funciona também, enfim, o tratamento até mesmo no consultório, né? E eu tenho esse ponto, assim, né? Essa coisa que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes a pessoa acredita que ela precisa de um tratamento de longo prazo, um tratamento tipicamente mais tradicional. Isso não é verdade, tá? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? E uma das coisas que eu gosto de contar e abro meu coração aqui para vocês é que uma das coisas que me motivou muito, né, a sistematizar esse tratamento e deixar ele disponível para muitas pessoas é o custo, né? O tratamento em consultório, ele costuma ser muito mais lento, né? Porque são um encontro por semana, né? Ele costuma ser muito mais lento e muito mais caro, né? Então é um tratamento que ele custa mais barato e ele tem a mesma qualidade em termos de técnicas e de estratégia, né? Ele tem a mesma, às vezes até mais intensidade até do que o tratamento no consultório. Aliás, eu tenho muitas pacientes minhas de consultório que elas decidem fazer, inclusive, né? Para dar uma intensificada. Isso é bem engraçado, isso é bem interessante e super funciona, super dá certo, porque acaba dando um gás, assim, né? Acaba dando um up, assim, porque realmente o método são 30 dias, então ele é pauleira, né? Ele é bem intenso e ele é uma forma também de deixar você entendendo de uma forma mais sistemática, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa acaba acreditando que ela precisa de um determinado tratamento, aquele tratamento mais tradicional, mais convencional, né, de psicóloga, né? E isso não é verdade, tá? Teve uma pergunta que rolou aqui, bom dia minhas queridas que estão chegando agora, teve uma pergunta que rolou aqui, que acho que foi a Carly, deixa eu ver se eu acho agora, que entrou tanta gente aqui,
Eu fui me empolgando e acabei não respondendo ela. A Carly perguntou, ela perguntou assim, psicanálise não é o melhor então? Carly, eu não sei se você é profissional da saúde, tá, minha querida? Mas assim, só para explicar, tá? A área do comportamento alimentar, ela não segue uma abordagem específica, tá? Ela tem técnicas exclusivas da área, tá? Porque não existe uma abordagem sozinha que dê conta, por causa dos recursos típicos da área do comportamento alimentar. Tá? Então, a gente não foca numa abordagem específica, tá? Tem especialistas que são também psicanalistas, tem especialistas que são cognitivistas, tem especialistas que são, como eu, corporais, né? E isso não faz diferença, na verdade, porque a nossa área não tem abordagem, ela é uma área multidisciplinar mesmo e que tem técnicas específicas, tá? Aliás, desconfie de um profissional que fica defendendo, né, dentro dos transtornos alimentares a abordagem, porque não faz sentido, tá? A nossa área é uma área que tem técnicas bem específicas do comportamento alimentar, né? São multi-abordagens, digamos assim, tá? Daí, se você for fazer um acompanhamento psicológico e tal, daí super vale, assim, se você gosta, tá, minha querida? Ah, você não é profissional, agora eu tô vendo, né? Mas super vale, se você gosta, se você se identifica com um profissional. Vocês sabem que hoje em dia a gente já sabe que o que importa mais é o vínculo terapêutico, né? É a personalidade do profissional, de alguma forma, se conectar bem com a sua personalidade, né? As técnicas, muitas vezes, a abordagem, então, não faz nenhum sentido, sabe? Não é aquilo que mais vai importar, né? Isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com mais de 2.000 pessoas que mostrou isso, assim, olha que interessante, né? Que o que importa para um tratamento dar certo é o vínculo que você faz com o profissional e não necessariamente se ele é de tal abordagem ou se ele tem doutorado, né? É bom quando o profissional é um especialista, ele é bastante capaz, né, de te ajudar, eu defendo isso também, né, como professora que sou dessa área. Então, é importante você estar com um especialista, mas tem muito mais a ver com a sintonia, né? Olha como o ser humano é interessante, né? Tem muito mais a ver com o vínculo, né? E eu vejo isso nas minhas alunas, né, do método. Às vezes elas nunca me viram pessoalmente, nunca passaram por uma consulta comigo, e elas escrevem para mim e dizem assim, eu vi algo em você, né? Eu me conectei com você, eu senti que fez sentido para mim naquele momento, teve algo que aconteceu ali. E é isso do ser humano, essa beleza do ser humano, né? Que a gente se conecta com pessoas e aquilo faz sentido. Então, essa escolha do tratamento também passa por isso, né? Por um profissional que você se conecte, um profissional que você se sinta segura, um profissional que apareça ali, mesmo que seja no digital, né? Mesmo que seja aqui na live, mesmo que seja, né, completamente fora do ambiente tradicional de consultório, que hoje em dia o consultório, ele tá aqui no Instagram, meu consultório tá no Instagram, meu consultório tá nas minhas aulas, o meu consultório tá aí, expandiu, né? Antigamente a gente tava cada um nas suas quatro paredes, né? A pandemia expandiu isso muito, mas eu sempre já tratei outras pessoas de muitos lugares, então eu nem senti essa diferença tão grande que a pandemia trouxe. Mas perceba, Carly, o que eu quero te dizer aqui é busque o profissional que você se conecta, né? Acho que é isso que importa, tá? Ao meu ver. E as pessoas que começam o tratamento comigo, muitas delas me falam isso. Eu me conectei com você, fez sentido, eu gostei do teu tom de voz, né? Eu gostei do seu jeito de falar, eu gostei das piadas que você faz. E às vezes é isso, não faz... Assim, pela lógica, ok, né? Aquela profissional capacitada, legal, mas às vezes é muito mais do que isso, né? Essa é a beleza do ser humano. Então, gente, eu tentei falar um pouquinho sobre como que funciona o meu tratamento. Respondi pelo menos aqui umas 6 perguntinhas que deixaram na minha caixinha e que deixaram por aí pelo direct, e eu espero que faça sentido para vocês. Quero dizer que o tratamento online, né, o método, ele vai ficar disponível por um tempo limitado. A gente ainda não sabe quando que a gente vai fechar as inscrições. Ontem foi um dia super agitado, porque eu tava no consultório, mas também tava dando boas-vindas aí para as alunas, né, novas que já entraram ontem. Então,
Ontem foi um dia super, super, assim, intenso, digamos assim, desse lado de cá. E se você se conecta, se isso faz sentido para você, não perde tempo. Eu não sei quando que eu vou abrir de volta. Sempre tem gente que depois vem dizer assim, eu perdi, não prestei atenção, me distraí. E eu acho que essa é uma semana típica para as pessoas se distraírem, porque tem feriado, né? Então, assim, se faz sentido, só vem, te espero do lado de cá, né? Porque realmente o que precisa é começar, né? Aquela coisa da mudança, né? Decidir mudar é o primeiro passo até a mudança acontecer. Legal, gente? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no direct para minha equipe, vocês podem conversar com a minha equipe pelo WhatsApp, por e-mail, tem gente mandando contatos por vários lugares. Não fique com dúvida. Eu tentei responder as principais aqui, tentei explicar sobre como funciona o método, tá? Mas se você tiver qualquer outra dúvida, não fica com ela, manda aqui pra gente que a gente vai tentar responder todas elas. E enfim, para você decidir se esse é o melhor momento para você. Convidado? Então, é isso. Eu vou ter uma live com vocês agora na quinta-feira. Eu sei que quinta-feira é feriado, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui no Instagram, porque é o meu dia de live, né? Terça e quinta, e eu gosto muito de fazer live com vocês. Também tomando um café, né? Aliás, esfriou meu café porque eu fiquei falando que nem, né, sem parar. E esfriou o finalzinho do meu café. Mas eu vou tomar café com vocês na quinta-feira também, tá bom? Falando também, respondendo perguntas que vão aparecendo aqui também sobre o tratamento, tá? Essa semana a gente vai falar de tratamento. Se vocês repararem, eu tô falando um pouco de tratamento também, né, nas publicações que estão rolando aí no Instagram essa semana. E também tô colocando alguns trechinhos de lives de alunos, de pessoas que passaram por tratamento comigo, para vocês se inspirarem, né? Para vocês verem um pouquinho do que rolou, de como que rola, né? A vida como é que ela é, gente como a gente, né? Aquela coisa que isso também é bem importante, tá bom? Então, é isso. Um bom dia para vocês e eu vejo vocês na quinta-feira agora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.